Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rodrigo Portela e no vídeo de hoje, pessoal, vocês lembram, quem viu os meus vídeos do MacBook Air com chip M1 da Apple, lembra que eu prometi trazer o MacBook Pro com chip M1, tá? Eu vou deixar todos os vídeos que eu fiz do Air aí em cima ou os links aqui embaixo também para quem quiser assistir. Teve a saga, tem muitos vídeos lá já. E agora chegou a hora deste cara aqui. Este é o Pro, pessoal. É o MacBook Pro 13 que foi lançado junto com o Mac Mini e com o MacBook Air, tá? O meu Air, que é o que está ali agora gravando esse áudio aqui inclusive, é o de 8512. E esse aqui é exatamente o mesmo, 8512. Portanto, não há diferenças de hardware, digamos que em capacidade de armazenamento e memória. Diferenças entre o Air e o Pro há, e vocês vão ficar sabendo no vídeo de comparativo, que eu vou comparar esse cara. Então se inscreve agora. Se você edita vídeos no Mac, se você edita fotos no Mac, se você quer saber qual que é a diferença de desempenho, se quer saber se o cooler liga quando, faz diferença de um para o outro, se liga, se inscreve agora porque eu vou fazer comparativo com o MacBook Air que eu tenho aqui também. Bom, já falei. Vou abrir a caixa, esse modelo aqui, 8512 do MacBook Pro 13 com chip M1 Apple Silicon. Bora lá, mudando aqui para a câmera de baixo, esta aqui é a caixinha traseira da caixa e sem novidades, né? Vocês viram aí eu mostrar até na câmera da frente aqui, ó. Olha só, essa é a caixinha do bicho, não precisamos de nenhum tipo de acessório para abrir a caixa, que ele tem um lacrezinho, não sei se dá para ver, tá aqui, ó. Todas as caixinhas tem esse lacrezinho aí, ó. Tá aqui, ó. Filetinho aqui, ó. Só puxar. Eu vou colocar na câmera de braço baixo aqui, ó. E a gente abre, ó. Vou puxar. Puxei. E aquele barulho sensacional já vai acontecendo. Plastiquinho puxão. Pronto, agora dá para mostrar melhor que eu fico sem o brilho. Olha aí a caixinha do MacBook Pro 13, tá? MacBook Pro 13 2020, chip M1 da Apple. Caixinha é um pouquinho maior, um pouquinho mais larga que a do MacBook Air, tá? Vamos escorregar aqui, ó. Escorregando, ela é mais pesada. Já dá para sentir que a caixinha é mais pesada do que a do Air, tá? Vamos, filho. Escorrega. Demora um pouquinho, mas acontece. Vamos lá. Abriu. Vou colocar a caixinha aqui para baixo. A tampa da caixinha. Aqui já dá para ver o queridão, ó. Da mesma cor do meu outro, tá? Olha aí. E aqui dentro, mesma coisa. Cabo tá aqui, cabo de carregamento e transferência de dados. É um cabo USB-C nas duas pontas, Thunderbolt 3, tá? Um cabo Thunderbolt 3 e o carregador está aqui, ó. Esse é o carregador, como esse modelo aqui é importado, é o carregadorzinho com aquele padrão de tomada americano, tá? Quadradinho. E vou deixar ele de lado aqui, sem novidades, cara. Eu tô trazendo esse notebook aqui, esse MacBook Pro, por conta da MacBooks in Rio. Então, se vocês me perguntarem, eu sei que vocês vão me perguntar, já apareceu no começo do vídeo ali, MacBooks in Rio. Este cara aqui, eu peguei com os caras do MacBooks in Rio. Tá aparecendo na tela aí, vai ter link aqui na descrição também, se você não quiser seguir o arrobinha que tá isso aí, @MacBooks in Rio. Eles são do Rio de Janeiro, então se você morar no Rio, você pode ir lá retirar pessoalmente, não só notebooks, tá? Eles têm uma variedade de MacBooks usados também, e você pode comprar o MacBook Air e o MacBook Pro com chip M1 da Apple novos. Se não tiver, você encomenda que chega rapidão. Além de outras coisinhas da Apple. Vou deixar o link deles aí também na descrição, WhatsApp e tudo mais, beleza? MacBooks in Rio, tá? Vai sair mais vídeos. Obrigado, MacBooks in Rio, que sem isso aqui, sem eles, não seria possível fazer esse tipo de comparação, tá bom? Não vai ser hoje, obviamente. Bom, vou colocar essa caixinha aqui para baixo. Putz, velho. Carregadorzinho já caiu um tombo, mas não tinha nem tirado o plastiquinho ainda, então tá valendo. Bom, vem outro plástico aqui, ó. Só tirar e vamos já ver qual que é. Ó, esse barulho é sensacional, né? Do MacBook Pro 2013, plastiquinho puxão. Olha aí, galera. Olha só o bicho aí, tá? Olha, depois
Eu vou colocar umas imagens dele lado a lado com o meu MacBook Air, mas o comparativo não é dessa vez. Aliás, se eu falei alguma vez MacBook Air aqui sem querer, é costume, tá? Porque eu estou utilizando o Air faz um tempo. Deve ter sido um dos primeiros canais no Brasil a trazer o MacBook Air. Esse é o MacBook Pro. E vocês já sabem, né? Que hora que eu abrir essa telinha aqui, ó, ele vai ligar. A Apple voltou com aquele barulhinho. E esses caras, velho, é instantâneo. Você abriu, ele tá pronto para funcionar. Será que vai acontecer? Olha aí. Tirar o plastiquinho aqui, ó. Só abrir a tampinha que ele já tá pronto. Na câmera de baixo aqui, ó, dá para ver os detalhes. Uma das coisas perceptíveis, ó, ela acabou de ligar, é a Touch Bar, tá? O MacBook Pro mantém ainda Touch Bar. Então o Air não tem Touch Bar, tá? Esses negocinhos aqui que eu não utilizo muito, mas tem gente que faz questão. Então essa aqui é uma das diferenças. Eu vou comentar algumas diferencinhas, mas vou deixar vocês com vontade de assistir o vídeo de comparativo depois. Até porque o vídeo de comparativo não é só um comparativo, é uma comparação de performance, para ver inclusive se há necessidade de um Pro ou se não há necessidade de um Pro. Porque tem gente que fala que, putz, o Air tá de bom tamanho, não sei para que um Pro. Será? Então se inscreve para vocês verem. Vou fazer as primeiras configurações. Bom, vou dar um tour aqui primeiro, tá? Aqui na câmera de cima, ó, duas Thunderbolts 3 aqui também, igual ao MacBook Air, tá? Ele não tem 4, então a Apple vacilou. Uma máquina Pro poderia ter 4, mas só tem duas Thunderbolts 3, tá? Duas Thunderbolts 3 que você pode usar para carregar qualquer uma das duas e ligar seus adaptadores aqui, USB-C, tá bom? Aqui a traseirinha, na lateral direita aqui a gente tem a saída para fone de ouvido e ele é um pouquinho mais largo, essa frontalzinha aqui, ó, do que o MacBook Air. E aqui a parte de trás, tá? O resto, cara, é praticamente idêntico, tá? Idêntico ao Air. Bom, eu vou fazer as primeiras configurações aqui e já volto para vocês. Mas, cara, unboxing de um MacBook é basicamente isso. Vocês viram? Cabo, carregador e o próprio aparelho. Bom, galera, depois de algum tempo voltei o meu backup. Tudo que estava no MacBook Air já está no meu MacBook Pro, ambos com chip M1. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouquinho da diferença. Eu não vou me alongar, como eu já falei, para não perder a graça e eu mostrar essas diferenças novamente, além de demonstrar algumas outras coisas no vídeo de comparativo do Air com M1 contra o Pro com M1, tá? Mas algumas diferenças são: portas não tem diferença, tanto o MacBook Air quanto o MacBook Pro. Tá aqui na minha mão, esse já é o Pro configurado já. Tem duas portas Thunderbolt só, como eu disse, na esquerda, aliás, ó, tá vendo? Dá para ver aí, duas portas Thunderbolt USB 4 ou Thunderbolt 3, né? Na velocidade de 40 Gbps. A vantagem do Pro em tela é ter um brilho de 100 nits a mais. Se você vai trabalhar do lado de fora, com algum lugar com bastante luz, pode fazer uma diferença. Mas eu, no meu caso, o meu Airzinho aqui, cara, não deu pau nem problema trabalhando do lado de fora. Então são 400 nits contra 500 nits, já é uma vantagem. O áudio também, né? O áudio do Pro é um áudio que tem um range maior, né? Diz que tem um dynamic range maior. Então, vou testar ainda, mas é para ser melhor. A captação, os microfones do Pro também, são microfones ditos profissionais. A captação do áudio, bom, eu recomendo você usar um microfone, mas caso você queira utilizar o áudio dele próprio, mandar um áudio de WhatsApp, uma chamada de FaceTime, que aliás a câmera é igual, tá, deles, você vai ter uma captação de áudio um pouco melhor, tá? A bateria é quase 20% maior no Pro do que no MacBook Air. Então, você tem aí uma reprodução de vídeo de 2 horas a mais. São 18 horas reproduzindo vídeo no testes da Apple, tá? Aí vai depender de brilho e outras coisas, nível de áudio e tal. Mas são 18 horas no Air contra 20 horas no Pro. E em navegação web são 15 horas no Wi-Fi do Air contra 17 horas do Pro. Então é uma outra diferença. O Pro também tem a tal da Touch Bar. Você consegue, por exemplo, editar vídeos no Final Cut, cortar, arrastar, erguer o volume no volume certo, sem ficar clicando várias vezes no botão. Você pode arrastar, pode decidir o nível de brilho, pode abrir o multijanela, enfim, você tem Touch Bar, que é aqui uma telinha touch. Vocês conhecem, já devem conhecer de outros modelos.
a tal da Touch Bar. Uma outra diferença que uma galera não se liga, pessoal, é que o Pro tem um carregador de um pouquinho mais do que o dobro da capacidade. O carregador do Pro, que é esse modelo que vocês estão vendo nesse vídeo, é de 61 watts, conta 30 watts no Air. Então ele carrega 2 vezes mais rápido o seu MacBook Pro. Não é 2 vezes mais rápido porque ele tem mais bateria, mas o carregador em si é 2 vezes mais potente. Essa é basicamente quase que toda a diferença que você vai encontrar entre o Air e o Pro, tá? O Air, o modelo de 256, que não é o caso do meu, ele tem 7 núcleos de GPU. O meu Air, como já é o de 512, ele já tem 8 núcleos. Então, se você quiser o Air mais potente, compre o de 512. A partir do 512, você tem aí 8 núcleos de GPU também e CPU, todos eles têm 8 núcleos, tá? Todos eles até 2 TB de armazenamento. A diferença maior do Pro está no refrigeramento, na refrigeração, que o Air não tem, tá? Essa é a vantagem que eu quero mostrar para você se vai existir no comparativo quando eu for fazer dos dois. Para ver se quando essa ventoinha liga, para quem é indicado o Pro com base na edição de vídeo, edição de fotos, se ela liga logo de cara, quais situações ela liga, por quê? Em teoria, eles têm a mesma performance, só que o Air pode ficar com a performance menor quando você tiver com ele quente, já que ele não resfria, não tem de onde tirar o resfriamento. Se por acaso estiver torando o pau, editando, fazendo qualquer coisa que necessite, o Pro você tem refrigeramento para não ter um throttling, né? Não trabalhar com os núcleos da GPU e CPU mais baixo para não superaquecer mais ainda. Então é basicamente, posso ter esquecido alguma coisa de falar aqui, mas são basicamente essas as diferenças deles, tá? Tem display True Tone mesmo, a resolução é a mesma coisa. Enfim, basicamente isso. E o Air pesa um pouquinho mais, 100 gramas praticamente. O Pro, 100 gramas a mais ou menos. Bom, pessoal, esses dois, tanto o Air quanto o Pro, se você está procurando um cara, mobilidade, para trabalhar onde você quiser, editar vídeos, 4K 60, multiclip, né? Multicâmera, velho, esses notebooks são excelentes. Esses MacBooks, aliás, são excelentes. Eles têm performance melhor do que os Core i9 e i7 em muitas situações. O tempo de rendering, né, de renderização desses caras não é tão bom, mas ele ficaria tipo 5 minutos atrás, dependendo do tanto de coisa que você tiver num vídeo e tal. Um render dele ficaria talvez 5 minutos atrás no tempo de render do que um MacBook custando 3 vezes mais, $3.000 ou mais de $3.000, às vezes $4.000, tá? O armazenamento aqui é muito rápido. Se você vai trabalhar com vídeo, eu já disse nos vídeos do Air, escolha 16 GB de RAM, talvez seja melhor para você, tá? Não notei falta com 8, que é o padrão, tanto no Air quanto no Pro, 8 GB de memória, aliás, que é tudo integrado. Tá? A Apple utiliza armazenamento super rápido. A leitura e gravação aqui é de 3.000. Né? Tanto leitura quanto gravação no armazenamento no SSD desse cara aqui. Então essa troca é muito rápida. Então eu não notei falta. E nas edições extensas de vídeo 4K 60, com mais de uma track, ou às vezes com multicâmera, que vai ser o caso desse aqui, ele não faltou memória. Tá? Ele não abriu o bico, digamos assim. E galera, esse é o vídeo então de unboxing. É basicamente para mostrar que ele está na minha mão, né? Porque unboxing é básico. E lembrando, pessoal, se precisar dessas máquinas, MacBooks in Rio, tá aí o @, a descrição vai ter também contato dos caras. Foi lá onde eu peguei, Rio de Janeiro, Copacabana. E eles também atendem uma vez por semana, faz uma ponte aérea e atende em São Paulo uma vez por semana, tá? Entre em contato com os caras no direct do Instagram ou por onde você quiser, vai ter contatos aí, e vê com eles qual que é a forma. E também vende para o Brasil inteiro. Você pagou, os caras despacham para onde você quiser. Beleza? Se gostou do vídeo, já sabe, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever para ver os comparativos aqui de aplicativos de foto, Lightroom, Darkroom, Premiere Pro, que eu vou comparar, o Final Cut, ver em que situações eles esquentam, se o áudio é mesmo melhor em um ou outro, se esse brilho de tela faz diferença. Se inscreve agora, tá? E ativa o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.